Gravação, solta o timer para ficar bem dividida a aula. Então, ó, pessoal, bom dia. Vocês já estão conseguindo visualizar, né, aqui. Então, como vocês podem ver, basicamente a nossa aula de hoje vai ser sobre esses dois tópicos, tá? A nossa primeira parte, possivelmente a gente se detenha hoje somente nessa daqui, que é falando na história da educação física na Grécia Antiga, né? Nós já falamos lá da pré-história. A gente vai passar agora pela Grécia Antiga, depois a Roma Antiga, tudo bem? Opa, acho que eu esqueci de ligar minha câmera. Só um minuto. Exato. Isso mesmo. Pronto. Então vamos lá. Na própria história da educação física na Grécia Antiga, né, a gente vai ver que tem muitas coisas que se repetem até o dia de hoje, né? Vai ter um aspecto muito importante que eu quero falar com vocês aí. Vocês podem até fazer essa analogia com os dias, com a atualidade, tá bom? Que são coisas que os nossos governadores ainda continuam a fazer, tá bom? Então, como era essa civilização grega e a ginástica antigamente? Então, inicialmente, nós começamos falando sobre isso lá nos aspectos na Grécia Antiga, não, desculpa, na pré-história, tá? Na pré-história nós comentamos e falamos sobre a educação física, como é que ela acontecia, né? Fazendo uma pequena recapitulação. Não era nada institucionalizado, era tudo por instinto, principalmente para a sobrevivência, né? Até acontecer a sedentarização da população nômade. E a partir disso, nós temos aqui um período histórico, né, na civilização grega, que agora é a educação física, e por muitas das vezes, até a meados da década de 70, 80, 90, no mundo e principalmente no Brasil, o principal movimento da educação física era mais conhecido com esse nome aqui, tá bom? De ginástica, ok? Mas basicamente, algumas pontuações. Na própria civilização grega, né, teve o primeiro e o verdadeiro florescer da educação física, onde foi iniciado pela civilização grega. Então, como tudo, de uma civilização bastante pensante, até hoje a gente traz alguns estudos, algumas coisas da Grécia Antiga que eram bem mais pensadas do que a gente viu na pré-história. Então, a partir disso, foi onde a gente teve o verdadeiro florescer da educação física nesse período histórico, tá bom? E, é claro, a civilização grega encontrou no esporte uma necessidade diária, tá bom? Que a natureza impunha ao homem. Nós vimos que na pré-história a própria necessidade de se movimentar era imposta pela natureza, principalmente pelo princípio da pela sobrevivência, né? Então, os mais fortes, mais rápidos e mais ágeis conseguiam se defender de animais, caçar, bem como sobreviver a algum ataque de uma tribo inimiga, tá? Então, a própria natureza impunha isso. E na Grécia Antiga, nessa mesma perspectiva, também não mudava a parte da educação física, do esporte em si, tá? E no mundo helênico, a competição nasceu primeiro da ginástica, né? Esta oriunda das manifestações culturais, religiosas e fúnebres, que nós vamos perceber mais à frente, que vários dos eventos que aconteciam na Grécia Antiga eram mais em favor de eventos, tanto culturais, religiosos e principalmente fúnebres, ou seja, em funerais, tá bom? Em 1500 a.C., floresceu na Grécia a civilização micênia, tá bom? Argo, Esparta, Atenas e Tebe, estas grandes difusoras da ginástica na época. Queira ou não, em algum desenho, em algum filme, você já deve ter assistido, que retrata essa época da civilização grega, né? Principalmente lá os filmes de Troia, deixa eu ver o que mais aqui, a Odisseia, trazem muitos aspectos dessa civilização, como mitos também, que eram bastante disseminados naquela região, tá bom? Na Grécia Antiga, as atividades atléticas e ginásticas faziam parte do ideal grego de formação integral do homem. Então, eu acho que quando eu falo assim, principalmente na Grécia Antiga ou em desenhos, a primeira coisa que vem à cabeça pode ser aí falar do Hércules, né? Dos deuses,
as próprias esculturas que eram produzidas naquela época e que serviam de um padrão de quê? De homem integral, a formação do homem integral ou como homem perfeito, tá bom? Era um homem, um corpo altamente atlético, com baixo percentual de gordura, muitas curvas, muito bem delineado, uma musculatura bastante protuberante, tá bom? Então a gente vai falar muito, vocês vão se arremeter bastante sobre até mesmo essa ilustração que vem nos livros de história, tá bom? Tá. Professor, Oi. você falou em Atenas, mas Atenas não era um sistema político? Mas a gente vai perceber também que em Atenas, por mais que tivesse um sistema político, ela também se baseava do esporte também, tá bom? Aqui a gente não está, por exemplo, discutindo especificamente o sistema como era datado, ou seja, a organização política, mas que o esporte Entendi. também era utilizado, tá bom? Que nem os jesuítas também, né? Eles Exato. eram utilizados também nos esportes, como eles eram catequistas, mas eles também tinham essa civilização. Muito bem lembrado. Só é bom ficar só esse adendo para que a gente não pense que nós vamos discutir tipo sistema político, tá bom? Mas sim como eram as manifestações esportivas da educação física nesse período em si, tá bom? Então, ó, é claro, isso aqui já vem à nossa cabeça, principalmente aí quem gosta de assistir Olimpíadas, aí fica-se a pergunta, né, também, de onde foi que surgiu, em qual época, tá? Então, inicialmente, quando é que teve esse início da movimentação esportiva através de jogos, tá bom? Então, inicialmente eram realizadas as competições para tornar mais solene os ritos fúnebres, foi como eu citei anteriormente para vocês, tá bom? Então, às vezes quando era um funeral de uma pessoa muito importante, aconteciam os jogos em louvor, de certa forma, não sei se a palavra correta seria essa, mas tentando honrar aquele funeral, ok? Só posteriormente os jogos gregos passaram a ter caráter predominantemente religioso, tá bom? Então neles eram homenageados os deuses olímpicos, do Olimpo, desculpa. Anteriormente, o que mais acontecia eram os jogos em detrimento de um funeral, tá bom? Posteriormente, com a criação dos jogos gregos, aí sim é que a gente vai ver aquela representação dos deuses, tá bom? Jogos para Hades, para Zeus. É claro que a maior referência sempre foi Zeus, né? Quando a gente pensa na Grécia Antiga e principalmente dos deuses olímpicos, tá bom? Então, era em caráter religioso. Então, saiu de um rito fúnebre para um caráter religioso, tá bom? A festa religiosa através dos esportes. Também, esses jogos foram utilizados em momento de repouso, após longos e duradouros combates, né? E ao mesmo tempo para preparar seus soldados para novas batalhas. Então, após cada batalha, quando acontecia aí os momentos de repouso dos soldados, dos guerreiros, acontecia os jogos, tá bom? Para manter a população também sobre controle, né? Que nós vamos ver mais para frente que movimento era esse, e até hoje ele perdura ao longo dos tempos, tá bom? E também para que o soldado não ficasse só no repouso, descansando e perdesse o seu porte físico. É claro, ele ia sair de um estado ativo que era muito mais cobrado de uma batalha, de uma guerra, do que mesmo ele estando dentro de casa, na sua cidade natal. Mas mesmo assim eles participavam dos jogos para poderem se manterem ativos, né, através do exercício físico, dos jogos, dos esportes, para se preparar também para novas batalhas. Só que não com o mesmo rigor de intensidade. Tá? Os treinamentos militares voltados para os soldados eram outra perspectiva que aqui a gente não vai discutir a priori. Tá bem? Então os jogos eles tinham importância para o povo grego em partes, tá? Porque era um período de trégua, sem brigas, e em partes, tá? Porque era uma maneira de diversão. Diversão, entre aspas. Guardem tudo isso que eu estou falando para a gente discutir mais para frente. Quando eu coloco uma situação entre aspas, quando eu falo de jogos em favor de paz, jogos em favor de um descanso depois de uma guerra, jogos em favor de tréguas, tá?
Prestem muita atenção nisso aí. Todos eles, esses jogos, tinham um caráter além do religioso, tá? Porque era uma festividade religiosa. Também tinham muitos sacrifícios em homenagem aos deuses, tá? Isso aí a gente vê muito em filmes, né? O próprio o cavalo de Troia, né? Diziam que era uma oferenda a Poseidon e acabou que a cidade foi queimada em detrimento da aceitação desse cavalo, né? Cavalo de Troia. Por isso que às vezes a gente representa em grego, que a gente acha que é uma coisa boa, mas pode não ser, né? E aí também teve início os jogos píticos, que também foram importantes, pois além da disputa atlética, tinham também competições de música e poesia. Então a diferença dos jogos gregos para os píticos é porque também tinha o acréscimo da música e da poesia, ou seja, a adesão a competições da cultura, tá bom? De modalidades da cultura, como música e poesia. Até um tempo desse, né? Não sei se eu falo nem um tempo desse, mas acho que uns 10 ou 15 anos, muitos de vocês ainda poderiam estar bastante pequenos, mas tinha os eventos chamados festal, que eram os eventos esportivos, às vezes uma cidade ia para outra para poder jogar. Aí acontecia que tinha competição de violão, competição de xadrez. Hoje em dia isso não acontece mais, né? Principalmente pelo momento que a gente está vivendo, tá? Tá, Kleber. Nós tínhamos aí jogos que eram praticados nas festividades religiosas ou através de cultos fúnebres, tá bom? Os jogos píticos. Mas cabe nós entendermos também quais jogos eram praticados nesse período, tá bom? E aí nós temos, nessa época, o pugilato, a luta, o jogo de bola, né? Um pouco diferente das regras, tá bom? Lançamento de disco, tiro com arco, dança e a corrida de bigas, né? Então essas aqui eram as principais modalidades nos jogos gregos, tá bom? E essa civilização grega, como a gente vê a maior representação nos desenhos, principalmente, né? Ela tinha um engrandecimento do corpo, um culto ao corpo. A gente poderia chamar esse movimento de corpolatria, né? Também. Então os gregos visavam o corpo em harmonia em suas linhas, proporção de seus segmentos, delicadeza do semblante e seus cabelos anelares. Também foram considerados e se consideravam o estereótipo da beleza humana. Então, nos principais livros de história que contam ou faz alusão ao período grego, você vai encontrar imagens desse jeito aqui, tá bom? Principalmente corpos seminus, né? Com um delineamento físico, como eu citei anteriormente, baixo percentual de gordura. Por isso que esse baixo percentual de gordura, toda a musculatura fica à mostra, num processo de definição, por assim dizer, tá bom? Então é nesse aspecto que tinha seu culto ao corpo, principalmente aí na civilização grega, ok? E aí, é claro, surgiram os grandes filósofos com as suas ideologias nesse período, tá bom? Então, quem colocou o plano educacional foi Platão, né? Dizendo que crianças dos 7 aos 17 anos fariam ginástica e música, pois isso traria equilíbrio do corpo e alma. Lembra lá daquilo que eu falei? Mens sane, corpore sane, corpo são, mente são. Então, nessa perspectiva, você não deveria apenas exercitar o corpo, mas Platão, a mente. não disse que era Sócrates que falava isso? Não, eu estou fazendo uma alusão à palavra do mens sane e corpore Ah, tá. sane, tá? Porque vocês vão perceber que à medida que a gente for discutindo, um era discípulo do outro, tá bom? Ok? E aqui já surgiam os primeiros resquícios de que não só o corpo deveria ser exercitado, como a ginástica, mas a música também deveria trazer equilíbrio à mente. Por isso que eu fiz essa alusão àquela palavra do mens sane e corpore sane, né? Corpo são, mente são. Eu não disse ainda que são palavras do próprio Platão, tá bom? Professor, Oi. tipo assim, eu esqueci o nome daquelas estátuas que quando você vê essas estátuas nas estátuas gregas nuas, né? Diz nuas. Era um nomezinho, só que esse Carói. É Carói? Aonde é que tá isso? Tá dizendo? Não, eu tô dizendo assim que se chama Carói, parece.
É a Ou era nome... outro nome? Aí pode ser que essa nomenclatura, eu não sei. Coro, é Kouroi. Koroi. Koroi é uma forma de contemplação dessas escrituras, é isso que tu tá dizendo? Sim, e elas são nuas. Ah, sim. Ok. Até então não tinha visto essa nomenclatura. Eretas. É, quem aqui É, fala mas também é Henrique. Pô. tem outro nomezinho que eu esqueci o nome, que era mais simples, só que eu não me lembro não. Depois pode ser que em algum dos nossos slides eu tenha colocado em alguma situação, mas eu acho que. Eu tenho quase certeza que não. Tá bom? Eu acho que era Henrique que ia perguntar alguma coisa. Eu sou. Teve alguém Era eu que. mesmo. Pronto, pode falar. Quer dizer que na Grécia Antiga aí, a ginástica ganhou mais destaque foi lá, ou foi em outro país, ou já era normalmente? Não, na Grécia Antiga ela é conhecida como berço. Até então, nos estudos que a gente vai ver, né, ao longo do tempo, poderia até estar acontecendo em outras regiões. Só que a história, quando a gente vai estudar por trabalhos, o principal ponto de estudo é onde? A Grécia Antiga. Foi através dela que as outras, sei lá, se eu posso dizer, nações ou sociedades se basearam para poder desenvolver o seu próprio método de atividade ou de exercício ou de esporte, tá bom? Mas a Grécia Antiga ela é conhecida como o berço da educação física, tá bom? Se alguém estiver digitando no chat, daqui a pouco eu dou uma olhadinha se for alguma dúvida, tá bom? Porque no momento eu perco a visão, eu estou só nessa mesma tela que vocês, ok? Tá, continuando aqui um pouquinho da... Deu pra responder tua pergunta, Henrique? Deu sim, professor. Pronto, Estou escrevendo aqui agora. pronto. Continuando, discutindo um pouquinho sobre tanto esses filósofos como suas ideologias, o que é que Platão pensava? Que dos 17 aos 20 anos, né, os jovens seriam submetidos a exercícios militares, ok? A partir dos 50 anos, eles eram considerados sábios, né, e viviam uma vida tranquila à espera de sua morte, ok? Temos também um outro pensador aqui que é o Aristóteles, tá ok? Aristóteles defendia o princípio de que a educação compreende 3 etapas. Percebam a evolução de um estudioso, de um filósofo para outro, bem como as suas ideologias, tá bom? Até porque isso aqui pode cair em algum teste, alguma prova, para você tentar entender o que é que cada um deles pensava, tá bom? Então, o que é que Aristóteles defendia? Esses princípios aí, que compreendem 3 etapas. São elas vida física, instinto e a razão, tá bom? E a razão, vida física, instinto e a razão. Ele acreditava que dos 2 anos aos 5 anos de idade, nada deveria aprender seguindo seus próprios instintos, ou seja, a criança só deveria brincar. Não haveria instruções para essa criança de 2 a 5 anos. É a parte do instinto, tá bom? Dos 7 aos 14 anos, noções elementares de música e arte, ou seja, já mais uma vez trabalhando a mente também, exercitando a mente. Até os 20 Inclusive, anos. Pode falar, William. desculpa. Não, só ia dizer que Aristóteles ele foi aluno de Platão. Então, ó, tá vendo que às vezes um filósofo vai pegando uma ideologia do outro, né? E ele vai modificando, ok? Vai modificando, vai melhorando, colocando um aspecto novo, tá bom? Podem, é até bom que vocês vão aí fazendo anotações, se puderem, vocês vão percebendo a diferença de um filósofo para outro, de uma ideologia para outra, quem era aprendiz, tá bom? Do outro, porque é assim que vai Ele que surgindo as fundou a novas, escola né? Como é? Hum? Paripética. Que Aristóteles fundou a escola paripética. Esqueci o nome. Depois você Você traz sabe? o nome, tá bom? Você não sabe, não? Não tô. Assim, não eu. Pode ser que não tenha sido o tema central de estudo sobre a escola que ele fundou dentro dos livros que eu procurei para poder eu trazer no momento, mas pode ser que seja interessante. Se você lembrar, traga aí depois, tá bom? O Tá. nome, pelo nome eu não estou conseguindo arremeter nada, entendeu? Assim, pare, ainda não entendi ainda o que quer dizer, mas Eu gosto ok? dele. Então, Esse ó, filósofo. continuando o aspecto aqui do Aristóteles, dos 7 aos 14, nós vimos que eram noções elementares
de música e arte, né? E até 21 anos, né? Pesados exercícios corporais e regime alimentar, tonificando o corpo dos homens. Deixa eu ver aqui se já encerrou nossa primeira aula. Tá passando ligeiro o tempo. Já. É porque a aula tá boa.